Oi, meu nome é Cássia, eu sou graduanda e pesquisadora pela Universidade Federal de Minas Gerais e eu tô aqui hoje para apresentar o meu projeto de iniciação científica com o tema moculito. O moculito ele surge como uma forma de aproveitar as técnicas da litografia sobre um suporte diferente, a madeira. Desde a criação do moculito, que é litografia sobre madeira, já vinha sendo pesquisado há algumas décadas por alguns pesquisadores espalhados pelo mundo, mas não existe um material acadêmico muito profundo a respeito da técnica, até porque ela é muito nova. E o objetivo dessa pesquisa que estamos realizando, eu e minha orientadora, é criar um material mais específico sobre como funciona a impressão do moculito, até porque quando a gente vai olhar as pesquisas que já existem no mundo, a grande maioria acontece na Europa. A gente tem um acervo relativamente aberto de material oferecido pela Eva Búdica, mas aí você tem as questões de que madeiras são disponíveis em outras partes do mundo, que técnicas são usadas, que se aplicam de forma diferente no território brasileiro, e também porque até mesmo esses materiais que a gente encontra na internet, eles falham em algumas especificidades da produção e fica algumas questões muito abertas a serem descobertas na prática. Outro aspecto dessa pesquisa é que parte da busca, além da técnica do moculito, são as interações com a xilogravura. A madeira ela já vem carregada de uma história na gravura relacionada à xilo. Poder observar e estar usando o material criado com o moculito em conjunto com a xilogravura. Indo para uma questão mais técnica, o processo do moculito ele parte de um compensado de madeira, ou até mesmo de madeira sólida, mas o compensado sendo mais acessível é o que nós temos usado. E a partir desse compensado você vai fazer a mesma coisa que seria feito na litografia, que é criar uma imagem ali a partir dos materiais litográficos. Nós fizemos diversos testes e o normal da litografia funciona, que são crayons litográficos, lápis dermatográficos, tuche. A madeira ela parece absorver melhor materiais que são um pouco mais líquidos, então o tuche tem um processo de gravação muito mais fácil do que o crayon, do que o lápis dermatográfico, mas também existem coisas que não são tão comuns na litogravura que são possíveis no moculito com mais facilidade, porque a madeira tem uma capacidade de absorção muito maior, que é possível gravar com papel carbono e com, surpreendentemente, tinta acrílica, desde que ela não seja muito diluída. Uma vez que a imagem está gravada sobre madeira, está produzida ali sobre madeira, o processo de gravação ele vai estar usando novamente a mesma técnica que a litografia, que seria a goma arábica, e aí vem uma questão um pouco diferente da litografia tradicional, que você pode ou não usar a queima com ácido. Nós fizemos processos usando só a goma arábica que foram de sucesso, mas o uso do ácido possibilita uma queima muito mais rápida com sucesso. Então, nós utilizamos a goma arábica. Para obter um resultado bom de gravação, é preciso que deixe pelo menos uma semana gravando. Já com ácido, 48 horas você consegue uma imagem pronta para ser impressa. Uma vez passado o processo de queima para impressão, você limpa a goma de cima da madeira. O processo de extração ele é muito mais prático do que na lito. Você pode pegar a madeira na mão e levar para perto de um tanque e esfregar ela com a bucha. A goma sai bastante fácil da madeira. Já está pronta para o processo de impressão. Nessa pesquisa eu tenho utilizado para impressão tinta offset bastante diluída com óleo de amêndoas, para que ela tenha uma textura mais fluida, parecida com a tinta que é usada para gravura em metal. E é bem mais fácil fazer essa impressão com um rolinho de espuma ao invés do rolinho de borracha, que é utilizado normalmente tanto na estilo quanto na litografia. O processo de impressão ele tem algumas peculiaridades bastante interessantes. A madeira, quando passa pelo primeiro processo de impressão, parece que a gravação não funcionou,
A primeira, às vezes até a segunda, saem com bastante falhas, como se a tinta não estivesse pegando em lugar nenhum. Isso se dá porque ela tem um processo um pouco mais lento do que a lito de engorda. Então, quando é só feito um processo de impressão atrás do outro, o que você observa é que as duas primeiras gravuras acabam muito fracas, sem muita absorção da tinta nas partes gravadas. E uma vez que isso acontece, você consegue umas duas gravuras que saem mais parecidas com o que foi gravado, e logo em seguida começa um processo de engorda em cima das áreas brancas que vão escurecendo. E essa é uma questão que o material todo que foi estudado anteriormente parece concordar, que o moculito, por natureza, ele acaba perdendo a possibilidade de fazer uma tiragem grande, que com o tempo a madeira vai se perdendo ali em meio a esse processo de engorda. Mas uma solução interessante que, apesar de que não soluciona as duas primeiras gravuras virem falhas, mas possibilita a tiragem de sair maior, ao invés de estar utilizando para molhar a placa entre impressões e para fazer a limpeza após entintagem água pura, utilizar água bastante diluída com goma arábica. Então, nos exemplos é possível de ver que onde vai engordando, vai absorvendo muito a textura da madeira. Essa é uma pesquisa em andamento, todo esse material vai ser compilado num manual para democratizar e tornar público o acesso à técnica do moculito, que é possivelmente a forma mais fácil de produzir uma alternativa à litografia em casa, se não a lito de cozinha. E eu queria, para finalizar, agradecer a Ampap e todo mundo que está assistindo. Abraços!